Imagina se você pudesse voltar no tempo. Imagina se você, depois de terminar sua graduação, seu mestrado, seu PhD, você pudesse voltar para a faculdade com a mente que você tem hoje. É hoje que teremos isso no Pesando no Assunto. Começa a vinheta. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pesando no Assunto, podcast que está no seu coração. E hoje temos um convidado magnífico, Felipe. Maravilhoso. Ele, que é graduado, mestre, doutor, PhD, Graduado de novo. PhD, e depois disso tudinho, professor universitário. Ele inventou de fazer o quê, Felipe? Educação física. O cara inventou de fazer uma graduação nova em Educação Física. Bom, estamos com ele, Monteiro. Monteiro, seja bem-vindo. Opa, obrigado. Bom dia, Cris. Bom dia, Diniz. Tudo bom? Tudo certo. Obrigado pelo convite. Que agradeço, É uma cara. honra estar aqui com vocês. Honra é toda nossa, rapaz. Com a quantidade de currículo que tem nessa mesa aqui, eu acho que eu passaria 1 hora, 2, só lendo o lápis dele aqui. Monteiro tem mais folha de currículo do que tua folha criminal. Tá zerada. O réu primário ainda não gastei não. Zerado. Mas vamos lá, Monteiro. Conta aí um pouquinho logo sobre tu, quem tu és, o que é que tu faz. Vamos lá. Vamos das origens, né? Eu Manda sou lá do brasa. interiorzão do estado do Pará, uma cidadezinha chamada Cametá. Mas não é porque ela é do interior que ela é menos importante. Ela já foi capital do estado. E eu fiz meu primeiro grau todo lá. Na época não tinha faculdade. Hoje nós já temos 3, 4 faculdades, inclusive federal e estadual, tem campus lá. E na minha época era preciso continuar os estudos, tinha que ir para a capital. Com 15 anos meu pai pegou e perguntou: quer continuar os estudos ou quer ficar aqui? Meu avô na época sempre dizia que a caneta é mais leve que o cabo da enxada, né? É. Aí eu peguei e segui para Belém com 15 anos. Nunca tinha pisado em Belém. De lá eu segui. Fiz colégio militar lá, o Rego Barros, Tenente Rego Barros, da Aeronáutica. E segui rumo à faculdade. Passei em agronomia em 2000. Fiz o curso de agronomia. Não me contentando, vim para o Recife. Fiz o meu mestrado aqui na Federal Rural de Pernambuco. Foi quando abriu o concurso em nível de mestrado e eu fiz a prova, acabei passando e acabei ficando no Recife. Ainda aí. E aí já Para o teu azar, né? ou sorte, né? Eu já me considero um parabucano. Entendeu? E para isso, quando foi depois que terminou probatório e a estabilidade, eu pedi licença para sair para fazer meu doutorado. Fiz meu doutorado na Unesp, em Jaboticabal, e parte dele na Universidade de Valladolid, na Espanha. Quando eu voltei do doutorado, eu disse, pô, não consigo ficar parado. Eu vou fazer uma segunda graduação. Bem relacionada, né? Com o Bem, mesmo com curso. tudo Igualzinho. relacionado com as ciências agrárias, nada a ver. Botar os bichos pra correr. E aí eu peguei e prestei o Enem para Educação Física, que já era uma coisa um curso que eu queria fazer há muito tempo. Só que eu associei com um experimento que eu queria fazer há muito tempo, que eu vou contar para vocês direitinho, maiores detalhes desse experimento. Continue assistindo, pesando no assunto, pra saber mais. Nós temos exclusividade nisso. É. Nossa senhora. Total. Pesando no assunto, revelando segredos. Meus alunos vão saber agora, que eles sempre perguntam por que educação física, né? Por quê, né? Agora eles vão ficar sabendo. Mas antes de descobrir isso, senta o dedo no like aí, se inscreve no canal, hein? E aí eu peguei, prestei o vestibular lá, né? O Enem, passei. Foi quando eu conheci o Diniz, da minha turma. Eu fui na mesma entrada de vocês, né? E também ele fez algumas disciplinas, não foi? Fiz algumas disciplinas. Pronto. Fui de licenciatura, Ele mas foi eu monitor era de intruso. lutas.
Foi monitor de lutas de vocês. Verdade, professor Denis, verdade. Grande Denis. Tá vendo? Como as coisas vão voltando. E então eu queria, na verdade, fazer o curso. Era um sonho meu fazer educação física e eu acabei associando com o experimento que eu queria desenvolver. Eu já era professor há 12 anos. Só que às vezes eu me perguntava, eu estou sendo um bom professor, o que é que está faltando? Mas eu não conseguia essas respostas dentro da sala de aula, como professor. E foi aí que eu decidi realmente fazer uma graduação e sentir o que era ser professor nos dias de hoje, o que era ser aluno nos dias de hoje. Entendi. Entendeu? Foi isso que eu resolvi fazer. E aí eu fui coletando informações como aluno, vendo professores de educação física dando aula. Ele viu a gente falar mal dos professores. Professor é tudo safado, que não sei o que. Ele é isso aí. Pronto. É isso aí. Aí eu ia lá, quando eu escutava esses comentários, disse, por que tu tá falando isso? Fala aqui Aí, pra mim. O que tu achou desse professor? Vê que Aí, pilantra. esse professor... Não. Então, essas coisas eu anotava e procurava melhorar nas minhas aulas dentro de sala de aula. Então foi um laboratório para mim, a educação física, o curso de bacharelado em educação física foi um laboratório para mim, para que eu pudesse aprender o que é ser aluno nos dias de hoje e melhorar as minhas aulas como professor. Então foi mais ou menos esse viés que me encantou a educação física. Eu acho que todo professor devia fazer isso, aprender o que é ser aluno, porque a gente vê muito absurdo dentro de universidade pública, né? Sim. Eu não sei particular, porque eu sempre estudei em pública, mas a gente vê professor que não vai às aulas, chega atrasado, chega extremamente atrasado, quando chega lá dá umas aulas cagadas que tem nenhum interesse de estar ali, e quando você tem uma pessoa que nem Monteiro, assim, que quer sempre estar melhorando, é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu. Exatamente, é isso mesmo. É difícil, eu vou dizer que é fácil de você, com um título já, com uma carreira de 12 anos já, você pegar e voltar para o banco da escola, para o banco da faculdade, como aluno. No início eu tive esse choque, mas com o tempo e com o objetivo que eu tinha, eu disse, eu tenho que... Tanto é que os colegas ali ficavam assim, olhando para mim e dizer, pô, o que é que tu tá fazendo aqui? Tu já é formado e tal. Eu disse, não, eu tenho que estar aqui, eu tenho meu objetivo. E eu olhava para os professores, eu procurava evitar que os professores soubessem que eu era professor também, porque eu sabia que eles iam me olhar de outra forma. Exato. Eu sabia que eles iam olhar de outra forma. Mas eles sempre sabiam, Monteiro. Eles acabavam sabendo. Eles sempre sabiam. Na hora que Monteiro ia apresentar trabalho, era assim, ó, todo mundo... Parava para assistir. Ele tem uma oratória muito boa, didática muito boa. Então, foi difícil, mas foi prazeroso ao mesmo tempo. Com o passar do tempo, eu consegui me enturmar com os colegas de turma também. Fazer amizades que até hoje perduram, né? À toa que eu estou aqui, que vocês me convidaram, né? Que são colegas que viraram amigos. E chegar ao meu objetivo, as minhas anotações. Associado a isso também eu cheguei a fazer um curso, não. Eu pedi auxílio para uma coach, amiga minha, entendeu? Que ela pudesse me auxiliar em como melhorar também, né? Na questão interpessoal, na questão de relacionamento com alunos, porque não é fácil. O público, trabalhar com o material humano é difícil. E ela me ajudou bastante nisso, nesse sentido. Então, associei essa experiência de voltar para um banco de faculdade com o coaching, e isso me ajudou bastante hoje. Se eu fizer uma autoavaliação, eu digo que eu melhorei bastante em relação ao que eu era antes dessas experiências, e pergunto para alguns alunos também hoje, e eles dizem, não, professor, teve uma evolução. Certo? Então, eu estou satisfeito, mas sempre em busca de, quem sabe agora, ano que vem, medicina, prestar o vestibular novamente, um Enem Medicina, e ir atrás sempre, porque eu não consigo. Eu digo que eu tenho um vício que é estudar. Eu tenho um vício que é estudar.
E eu me lembro bem que esse processo ele foi bom para mim, que quando eu defendi o meu TCC na educação física, o meu orientador e a banca no mesmo dia me convidaram para ingressar no pós-doutorado em educação física. E eu fiquei assim, como pode? Pode pular da graduação para o pós-doutorado? Eles disseram, pode, você já é doutor no mar. Então você pode, você tem a graduação. E aí o pessoal brinca comigo que eu pulei, né, da graduação direto para o pós-doutorado, lá na Federal, em Educação Física, no pós-doutorado na Educação Física. E sempre seguindo em frente. Entendeu? Consegui associar coisas da minha área de formação primeira, que é geoprocessamento, com a área de educação física. Meu TCC foi nessa área. Eu peguei dados de saúde e associei com o geoprocessamento, peguei dados de desenvolvimento humano e associei com o geoprocessamento na área de educação física e fiz o meu TCC nessa área. Então, acho que tem mais coisas, mais relações entre a parte de agronomia e educação física, além dessa. E qual a importância? Na parte de geoprocessamento, sim, tem bastante. Até porque o geoprocessamento, que é a cadeira que eu dou aula atualmente, ela começou na área da saúde. Ela é uma disciplina, uma ferramenta que começou na área da saúde, que infelizmente a saúde ela deixou de lado. Só explica pra gente o que é geoprocessamento, que a gente é burro. Já tava desesperado aqui. E só balançando a cabeça. É isso aí. É bem simples. Geo é geografia, geo é o quê? É processar o terra, mapa. processamento é processamento da terra. Então... Isso, bem por aí, é nesse sentido. Só que aí você pega um dado, por exemplo, de doenças relacionadas com a inatividade física. E você quer saber aonde é que elas ocorrem com maior intensidade. Então, se você tem a localização dessas pessoas acometidas por essas enfermidades, por essas doenças, você consegue mapear a distribuição espacial delas no território, certo? No Brasil, por exemplo, foi o meu caso. Eu peguei os dados de doenças relacionadas à inatividade física e peguei aonde elas ocorriam, o local, a cidade onde elas ocorriam no Brasil. E aí eu consegui fazer um mapa dessa distribuição e a informação que eu tiro dali é que aonde tem mais pessoas acometidas por isso, provavelmente a inatividade física é maior. Então necessitam de uma atenção básica no sentido de estímulo à atividade física maior, seja do poder público municipal, federal, estadual. Entendeu? Aí vem o que a gente chama de tomada de decisão, que o poder público pega essa pesquisa e diz como é que eu vou resolver isso aqui, vou instalar mais academias, vou fomentar mais parques e espaços públicos para desenvolvimento de atividade física. Então o geoprocessamento ele casa muito bem com isso. Infelizmente a área de saúde ela deixou de lado o geoprocessamento, as ciências agrárias veio, pegou, usa bastante e hoje, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a saúde voltou a fazer uso dessa ferramenta com a pandemia. Quando a pandemia veio, eles lembraram dessa ferramenta lá do passado, importantíssima, que foi da época Joe Snow, da época da Rainha Vitória. Eles lembraram dessa ferramenta e trouxeram de volta e aplicaram. Aqueles mapas que a gente via da pandemia, a distribuição, para onde era que ela estava avançando, tudo é feito com geoprocessamento, com os dados da saúde aplicado de geoprocessamento, você tinha a distribuição do avanço da pandemia. Isso é a prática pura da bioestatística, né, cara? Também, justamente. A gente usa a bioestatística, a gente usa a geoestatística, a gente usa o geoprocessamento para fazer todo aquele mapeamento que a gente viu durante esses anos de pandemia todinho. O avanço, depois o decréscimo. Então, é nesse sentido que a gente consegue fazer essa aplicação dessa ferramenta. Eu acho muito interessante quando consegue juntar ao mesmo tempo a ciência com a prática, porque muitas vezes a gente pega profissionais, professores, sei lá, que tem muito conhecimento e não tem aplicabilidade, não consegue aplicar aquele conhecimento. E quando você consegue ter um conhecimento e aquilo tem uma função na sociedade, eu acho que é um diferencial, né? Sim, isso é importante nesse sentido, principalmente nós, da academia, a gente acaba ficando dentro dos muros da universidade, fazendo as nossas pesquisas e a gente esquece, por vezes, de
Sair. dar o retorno para a sociedade saindo dos muros da universidade. Qual o grande problema hoje nisso? É o poder público. O poder público também esquece de buscar a gente lá, entendeu? Que a gente está ali para servir o poder público, seja estadual, municipal, federal. E nesse intuito foi que a pandemia fez isso. Os nossos administradores, os nossos Forçou. gestores lembraram da gente e foram buscar. Tanto é que a Federal de Pernambuco, a Federal Rural de Pernambuco, por exemplo, entre outras universidades do país, serviram para os gestores nesse sentido das pesquisas, seja desde a época da vacina até no sentido de mapear a evolução da doença, da pandemia como um todo. Então, a gente ainda tem um entrave entre esse elo universidade, poder público, tomada de decisão, certo? A gente está tentando estreitar cada vez mais esses laços, mostrando o que a universidade faz para a sociedade e para o poder público, que ele pode aproveitar isso para melhorar a qualidade de vida da população em geral. Eu acho importantíssimo, assim, é justamente essa relação aí que a gente precisa aproximar mais ainda, que é da área acadêmica com a prática, com a realidade do profissional, que eu vejo muito pesquisador que acha que só a pesquisa que é melhor e que o pessoal que está na prática não sabe nada. E eu também vejo muito profissional que está na prática que acha que é só a experiência que ele tem ali que vai dar resultado, que a pesquisa é só para pesquisa. Então acho que quando une os dois, e que é o que a gente vem sempre tentando tratar isso, é de falar a experiência que tem no âmbito acadêmico, na pesquisa, e a experiência que a gente encontra em sala de aula e tentar juntar isso para que saia o melhor resultado, a melhor prática possível. E é isso que eu acho que falta e que a pandemia ela veio meio que forçando um pouco essa relação e que eu acho que daqui para frente a gente tentar estreitar ao máximo isso e melhorar ainda mais, tanto a pesquisa Justamente. quanto a área. Eu acho que a ciência ela é norteadora. Eu acho que sempre que você vai pra gente que é profissional da educação física, a ciência ela norteia bastante, muito mesmo. Você pode ler 1 milhão de artigos científicos e ela vai te nortear aquilo. Mas quando você lê um artigo científico, ela é uma média. Você vai lá para estatística, eu não entendo tanto de estatística, vocês entendem mais do que eu. E é uma média, tem o desvio padrão, blá blá blá, só que tem sempre outliers. Aí quando você está tratando de 1 a 1 personal com paciente, alguma coisa, vai que ele é um outlier. Aí tem a visão do profissional da educação física também, né? Assim, do profissional pode ser da educação física, pode ser do agrônomo Qualquer também. área, né? Qualquer área. Que aí a experiência dele também vai agregar junto com artigos científicos. Porque os artigos vão nortear e a experiência vai juntar os dois e dar uma... Sim, é o comportamento individualizado, né, que a gente fala. Cada um se comporta de uma forma, independente de receber o mesmo tratamento, vão ter resultados diferentes. Isso aí a gente sempre tem que estar atento, mas é aquilo que você falou, a gente tira essa média e é em cima dessa média que a gente vai fazer a tomada de decisão. Nem sempre aquilo que está ali no artigo científico, digamos, vai ser replicado 100% no real, no mundo real. Até Certo? porque tem um nível de confiança lá nos cálculos, Justamente. tem um erro, tem tudo. Por exemplo, eu trabalho também muito com mapeamento de áreas de risco, de desastres, de inundação, de incêndios florestais. Então eu consigo fazer um mapeamento daquilo com geoprocessamento. E eu consigo entregar para o poder público previsões, certo? Só que o próprio não está falando, são previsões. Não quer dizer que aquilo vai ocorrer. Entendeu? E se ocorrer, não quer dizer que vai ocorrer com aquela magnitude que está prevista. Pode ocorrer para mais ou para menos. Então, tudo vai à questão da estatística, tudo vai à questão da aplicabilidade do lugar. Da realidade da também. realidade e da própria ação do homem. Como é que ele está inserido aqui naquele meio. É igual a educação física. A gente sabe que inatividade física causa uma série de problemas para a saúde. Mas esses problemas eles vão ser maior ou menor intensificados dependendo de cada indivíduo, né? Aí entra a questão genética e outros fatores que a gente sabe que o ambiente está envolvido. Tem a genética e a epigenética, né? A epigenética vem por cima, que é relacionada a fatores comportamentais, né? Porque genética não se altera, ela tá ali, teu fator genético não se altera. Só que por cima dela tem a epigenética, que aí você vai ter umas ligações de carbono, blá 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 blá. Só que essa epigenética ela é influenciada por fatores ambientais, comportamentos.
que vai ser sedentarismo, alimentação, estresse, sono. Então, a epigenética você consegue controlar. Então, se você tiver que escolher uma para controlar, vai ser logicamente a epigenética, porque genética você não controla. Então, a gente tem que tratar desses fatores ambientais para melhorar essa questão de saúde de modo geral. Só que a indústria farmacêutica, ela prefere te derrubar. Ó, toma esse remédio aqui E fica dependente da gente. Dependente desse remédio pro resto da vida, em vez de tratar A causa do problema. A gente sabe que tem uma indústria forte por trás disso, e a gente sabe que a gente consegue com a educação física, né, com a atividade, com exercício, fazer essa mudança sem se tornar dependente desses fatores, né? O problema é que hoje eu vejo na nossa área, tá? Eu digo na nossa área porque eu sou formado como vocês em educação física, nós somos profissionais de educação física. O que falta hoje é divulgação, é expandir esse conhecimento para a população, porque quebrar aquele paradigma de que a educação física é só exercício físico, é só para o cara marombado, só estética, entendeu? A gente tem que ir. Hoje em dia já tem bastante divulgação? Tem, mas está faltando ainda. Tu acha, Monteiro, que isso é uma questão de que vem de baixo para cima? Porque às vezes eu acho que o dinheiro influencia bastante. E você vê que você vai assistir televisão, a maioria muitos das propagandas são de indústria farmacêutica, então acho que é um negócio tão difícil você ter, porque você vai no sistema público de saúde, a maioria dos profissionais que tem lá são de tratar quando a pessoa já está com problema. A gente não tem tanto profissional de educação física assim, não tem tanto nutricionista assim quanto deveria. A gente está muito aquém do que a gente poderia estar na parte de prevenção, na parte de prevenção, não, na parte de prevenção, na parte de tratamento. O pessoal tá massa, assim, de médico, não sei o quê, mas na parte de prevenção. Pronto. Esses dados aí, Denise, eles existem e realmente são poucos os profissionais da área de educação física dentro do serviço público de saúde. Entendeu? O DataSUS está aí com esses dados abertos, mostrando para a gente que isso aí tem que ser mudado imediatamente, tá certo? O número de profissionais de educação física dentro do Sistema Único de Saúde é baixíssimo para a demanda da população. Juntando isso com a falta de costume, por assim dizer, da população, hoje em dia você, ao invés de procurar, você não procura um profissional de educação física, você procura um profissional da saúde curativa, você não procura um da saúde preventiva, certo? Você sente uma dor muscular, uma dor na coluna, você vai procurar primeiro um fisioterapeuta, primeiro um médico, você não procura um profissional da educação física, tá certo? E por sua vez, o médico que teria essa competência de indicar um profissional de educação física, ele não indica. Ele já parte logo para a medicação. Então, são fatores que contribuem para que a nossa população hoje seja altamente dependente de químicos, de fármacos, tá? Quando poderiam muito bem resolver grande parte dos problemas com atividade física, melhorando a vida da pessoa, a qualidade de vida dela com a prática de exercícios físicos, comportamental, de atividade. Justamente, é o comportamental, isso mesmo. Mas isso depende do quê? Como você falou, a gente vê mais propaganda de remédio. Você não vê uma propaganda dizendo assim, exercite mais, tome mais água, entendeu? Pratique exercícios. A gente não vê. Você vê ali um bombardeio de medicamento em cima da gente. Na pandemia, que foi um exemplo que tu usou bastante e que tu falou aí agora, foi a eliminação do exercício físico, do movimento como um fator de saúde, né? Porque tu teve o pessoal que só falavam assim, a única coisa que falavam na televisão era a única coisa que vai ficar bom vai ficar em casa, espera a vacina e use máscara. Ninguém falava que a partir de exercício físico, de alimentação, se encontra diversos estudos do fator protetivo do exercício em relação ao Covid. E o Covid passou e as pessoas estão
continua com doença metabólica, principalmente porque naquele momento muita gente ficou sedentária, muita gente ficou com problemas cardiovasculares, um pré-diabético virou diabético, um pré-hipertenso virou hipertenso durante aquele momento. Então, faltou muito da divulgação do fator comportamental relacionado à saúde naquele momento e focaram totalmente na parte de medicamento, de use máscara e vacina. Máscara e vacina. Azitromicina, ivermectina. E esses medicamentos que às vezes não funcionavam, às vezes, enfim, não quero entrar nessa. É uma questão comportamental, é uma questão de hábito, né? Eu mesmo, por exemplo, na minha família, apesar da formação, a gente ainda recebe ainda uma relutância quanto à prática. Ah, não, vou logo direto para pro Miozan, que vai passar logo a dor muscular. Não, espera, entendeu? Faz um alongamento, entendeu? Então a gente ainda tem muito essa relutância até dentro da família. Mas por quê? Porque é uma coisa cultural. Outros países, por exemplo, países da Europa hoje, o Canadá também, eles já têm, a população já tem essa mentalidade, já tem essa consciência de que, em primeiro lugar, procura a saúde preventiva, procura a atividade física, procura o exercício físico e, em segundo lugar, aí sim a gente vai para os fármacos, aí a gente vai para a medicação. Tá faltando isso hoje em nível de Brasil, tá faltando isso. E assim, eu acho que é muito importante essa relação da equipe multidisciplinar, de um médico, de um nutricionista que recebe um paciente, ter esse tato de dizer, procura um profissional de educação física, vai fazer exercício físico para tu não voltar para mim doente, tu vai se prevenir. Tá faltando isso dentro dos profissionais, mas eu acho que o mais importante seria nas mídias mesmo, que a gente vê justamente muito comercial de fármacos, extremamente fármacos, então a mídia cai muito em cima disso. Eu já comentei aqui várias vezes, o Felipe fica até brincando comigo, que eu cito principalmente aqueles programas de canais de religião, não vou citar alguma religião específica, porque não é só uma, são várias, mas que as pessoas ficam, tome o ômega 3 que vai ajudar na hipertensão, tome esse chá que vai melhorar a diabetes, e aí eu tive paciente de diabetes, de hipertensão em projeto meu, que parava de tomar medicamento porque tava tomando essas coisas e que foi bater em hospital sério e quase morria. Eu tive paciente de morrer. Tive paciente de morrer. Então eu fico muito revoltado quando eu vejo essas coisas acontecer. E eu acho que a mídia é o principal caminho para a gente tentar mudar isso também. E que tem muito profissional que tem influência nas pessoas, mas que não tem a responsabilidade social de passar o certo e de passar só o vender. Então, eu só vejo uma semana você vai perder 15 quilos, que não sei o que comigo e tal. E aí bota a pessoa para desidratar, para fazer dieta low carb, coisa louca, e perde 10 quilos. No outro dia volta o peso, mas fez a mídia. Ou se não, muito blogueiro que tem a consciência de que é bom ter um profissional do lado, que esses blogueiros, a maioria tem um profissional lá, tem um personal, tem um nutricionista lá do lado deles, mas na hora de falar na internet eles ficam dando as dicas deles e não leva a sério o lado da gente, né? Então acho que principalmente todos os profissionais e todos esses blogueiros que não têm formação, eles deveriam ter uma responsabilidade social com relação a isso, de falar realmente a importância que é ter esses profissionais do lado para prevenção e não só o medicamento. Né? Sim, tendo em vista o alcance que eles têm na população, sim. Né? Eu vou puxar um caso aqui que aconteceu comigo, na família. Durante a pandemia, no final da pandemia, depois que eu estava vacinado, eu fui para casa. Eu tinha um receio de passar para os meus pais, então eu fiquei em casa aqui. Aí quando eu já estava vacinado deles também, eu fui para lá, findar o período de quarentena da pandemia. E a minha irmã mais velha, ela estava praticamente com as medidas todas acima. Estava sedentária, não estava dormindo legal. Aí eu disse, mana, exercício, vamos começar em casa. Começar em casa. Começamos. Aí teve a abertura, as academias começaram a funcionar. Eu disse, vamos para a academia agora. E ali, estimulando, orientando também. Quando chegou um tempo, ela pegou e chegou comigo com um sorriso. Ela disse assim, mano, essa roupa aqui não cabe em mim há muitos anos. Olha como tá. Folgada. Aí eu disse, bacana, a estética tá ok. Como é que tá o sono? Como é que tá o teu... Ela disse, eu tô dormindo.
bem melhor do que eu estar dormindo antes de começar a praticar os exercícios, antes de fazer as atividades com você. Então, a gente tem essa prova, é sensível isso, entendeu? Só que a gente não tem o mesmo alcance da mídia, né? Isso ocorreu em casa, a gente não teve o mesmo alcance da mídia que os blogueiros têm. Que se eles fizessem esse papel, tenho certeza que a adesão da população seria maior. E que eu tenho Mas certeza que, só rapidinho, eu tenho certeza que eles iam ficar até um pouco mais conhecidos, porque a quantidade de pessoas que iam voltar pra eles dizendo, cara, essa dica que tu deu, de tão simples que é, mas mudou minha vida, eu tô amarrando o cadastro, minha roupa tá cabendo. Eu acho que eles iam ter um engajamento também muito maior. Com certeza. eu acho que o fator do blogueiro fitness dele existir é melhor para o exercício do que ele não existir. Porque eles têm um alcance muito grande. Eles podem, algumas coisas, eles podem não explicar exatamente como fazer exercício físico, mas eles divulgam o exercício e tem muita gente que não tem condição de ter um personal, faz o mesmo treino que aquela pessoa, mas para mim, assim, você tem que fazer exercício físico. A melhor coisa que você pode fazer para sua saúde, uma das melhores coisas que você pode fazer para sua saúde é o exercício físico, né? Então, se você, um blogueiro, estimula 10 pessoas a fazer exercício físico, ele já tá fazendo coisa pra caramba, velho. Então, assim, eu botando os prós e os contras, eu acho que é melhor existir o blogueiro do que não existir o blogueiro. Assim, logicamente que o blogueiro ele pode melhorar o conhecimento, ele pode dar mais uma prescrição junto com o personal, não sei o que, mas a existência do blogueiro fitness para estimular, motivar as pessoas, eu acho muito interessante, sabe? Com certeza, é importantíssimo isso aí. Vamos falar sobre um pouquinho de ciência? Vamos falar sobre ciência. Monteiro, tu acha que a ciência, para quem está entrando aqui, está acompanhando a gente, que entrou na faculdade agora, tu acha que a ciência para qualquer um, como é que tu acha que é o processo de entrar na pesquisa, no mundo da pesquisa? Ok. A gente tem aqui no Brasil, Diniz e Cris, uma cultura, infelizmente, mas isso aí é imposto pelo governo, certo? Pelas nossas políticas públicas de trabalho, a questão do desenvolver pesquisa não porque você quer, mas porque ela está atrelada a um status, ela está atrelada às vezes a uma bolsa, ela está atrelado a qualquer outra coisa que não é aquilo que outros países buscam, que é a vocação. Acho que tudo é vocação. Vou falar aí nesse sentido, certo? Você é chamado para uma profissão, muitas vezes não é aquilo que você quer. Você escolhe aquela profissão porque é a que vai dar mais dinheiro, é a que eu vou trabalhar menos, e acaba deixando de lado a questão do é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero para o resto da minha vida, eu quero me aposentar com isso, entendeu? Aí vamos para o âmbito da pesquisa. Pesquisa, ao meu ver, todos podem desenvolver, todos podem. Mas desenvolver com excelência, e são poucos, eu acho que, salvo melhor memória, nós não temos, por exemplo, um prêmio Nobel, Brasil. Não. Nós temos quantas Copas do Mundo? Né? Nós somos penta, né? Somos pentacampeões de Copa do Mundo. Em relação ao gasto, eu já vi estudo que mostrava que o Brasil tem um dos maiores gastos por PIB em educação, percentual do PIB em educação, do que outros países. Assim, ele tem um dos 10, top 10, que gasta em relação ao PIB em educação, só que não é convertido em... Não tem eficiência. Não temos eficiência. E aí vamos puxar então um pouquinho lá. Salário de um jogador de futebol, salário de um professor pesquisador. Eu acho que a gente tem o quê? Uns 10 anos já que não tem nem reajuste em bolsa nem nada. Reajuste. Entendeu? Então, pesquisa, todos podemos desenvolver, todos. Mas as pesquisas de excelência, elas acabam saindo daquelas pessoas que têm a vocação para isso, em primeiro lugar, porque elas
não estão ali só pela questão financeira, elas não estão ali só pela questão status. De, eu sou pesquisador. Não, as pessoas elas têm o intuito de descobrir alguma coisa que vai fazer um benefício para a população. Tá certo? E aí, voltando lá, nós somos penta, mas nós não temos um prêmio Nobel como Brasil, como nação. Certo? Seja na matemática, seja na física, seja onde for, nós não temos. E aí você para e diz assim, por quê? Se a gente tem um investimento alto, supostamente. Por quê? Porque a maioria das pesquisas que a gente faz quanto academia ainda está aquém no sentido de o porquê que eu estou desenvolvendo isso. Eu estou desenvolvendo só porque eu quero um título de mestre, só porque eu quero um título de doutor, só porque eu quero um título de pós-doutor. Ou então, que era para ser, não, eu quero desenvolver uma pesquisa porque eu quero descobrir a cura disso, eu quero descobrir a solução para aquilo ali que ainda não foi solucionado. E para fazer esses 2 segundos, tem que ter vocação. Tem que ter um tino, por assim dizer, de você pegar e abraçar realmente aquela pesquisa e dizer, não, aí eu vou fazer meu mestrado, não terminei, não consegui concluir a minha pesquisa, eu vou dar continuidade dela no meu doutorado. Depois eu vou continuar. E aí, cheguei na academia, bacana, sou professor, então eu vou trabalhar em cima disso. Entendeu? Vou formar meus pupilos. Hoje eu tenho 13 pupilos comigo, todos com geoprocessamento. E eles chegaram comigo sem saber o que era. Sem saber. A gente sabe que o senhor trabalha com geoprocessamento, mas a gente quer saber o que é. E hoje em dia eles dizem que são apaixonados por geoprocessamento. Então você começa a disseminar aquilo e formar pessoas que gostam de pesquisar aquilo, entendeu? Que vão pro lado da pesquisa. Que antes eles chegaram comigo, tá? Que eu acho que eles vão me escutar e eles vão confirmar isso. Eu pergunto para eles chegam comigo lá na minha sala, professor, a gente quer desenvolver uma pesquisa, a gente quer desenvolver um trabalho com o senhor. Na verdade, eles chegam, a gente quer desenvolver um trabalho com o senhor. E aí a primeira pergunta que eu falo para eles, que eu faço para eles, você quer a área acadêmica ou você quer a área profissional? Perfeito. Professor, tem diferença? Tem. Se você quiser a área acadêmica, eu vou te direcionar para pesquisa. Se você quiser a área profissional, Extensão. eu vou te direcionar para extensão, eu vou te direcionar para o mercado de trabalho. Eu vou te ensinar como ganhar dinheiro com isso. Tá? Com geoprocessamento, como você montar uma empresa, como você ser um empreendedor. Não, eu quero a área acadêmica, então a gente vai começar a montar artigo científico, artigo de congresso, montar o teu currículo para você seguir para um mestrado, para um doutorado. Então é a primeira pergunta que eu faço. Desses 13, 90% chegaram e disseram, professor, a gente quer a área profissional. A gente quer aprender a ganhar dinheiro com isso. A gente quer sair da faculdade e saber como é que ganha dinheiro com isso. Depois de 6 meses, eu já ouço grande parte deles dizer assim, professor, como é que eu faço para fazer um mestrado? Como é que eu faço para fazer um doutorado? Eles começaram a se apaixonar pela parte da pesquisa. Entendeu? Então era uma vocação que estava ali latente, que ele não sabia. Eu mesmo, eu posso dizer que eu saí da faculdade, eu não queria ser professor, eu queria ser empreendedor. Eu queria entrar, ou montar minha empresa, ou trabalhar numa empresa. E quando eu fui para o lado acadêmico, eu descobri esse meu lado, essa vocação que estava lá. Ela existia, estava latente. E hoje eu formo profissionais da minha área. Então, respondendo à pergunta, Denise, eu vejo que todo mundo pode fazer pesquisa? Pode. Mas pesquisa de excelência tem que ter um lado vocacional. Sabe? Que só quem vai descobrir isso é você, com a ajuda do teu orientador, de pessoas mais próximas, de professores que realmente tenham essa sensibilidade de chegar com você primeiro e dividir o que é que você quer e te mostrar os dois lados da moeda e dizer assim, escolhe agora. Escolhe. Isso aí é o que eu trato muito no grupo de pesquisa, que eu quebro muito a cabeça e às vezes o pessoal me taxa de muito chato. Porque assim, feito um amigo da gente que fala que a gente que é pesquisador, se você quer ser pesquisador, você tem que ter tesão nisso.
Você tem que gostar de estar lendo muito artigo, você tem que gostar de estar escrevendo muito, você tem que gostar disso. Não adianta você ir porque você vai ganhar uma bolsa ou porque você vai ter um título. Você vai desistir lá na frente, você vai se frustrar, vai ser pior. Então, é justamente isso que tu falasse no início, de perguntar ao aluno o que é que ele quer e de encaminhar ele, que eu vejo que falta em muito lugar. E às vezes eu fico batendo muito na tecla isso quando chega aluno novo no grupo de pesquisa, que eu falo, deixa o aluno ficar participando de alguns projetos e conhecer, para depois ele dizer o que é que ele vai querer. E a gente também conhecer o aluno. Porque não adianta dizer, o aluno ele sabe muito fazer a prática. Mas vai dar um pibique para esse aluno, ele vai ter que fazer o relatório, ele vai ter que escrever. Se a gente disser, ele faz a prática, depois a gente vê. Quando chegar na hora de entregar um relatório, você vai ter dor de cabeça, o aluno vai ter dor de cabeça, o aluno vai se frustrar e vai desistir porque vai achar que aquilo é absurdamente difícil. E aí esse aluno ele não vai para a carreira acadêmica. Agora, se o aluno ele gosta da prática e ele vai para a extensão, ele começa a praticar, depois ele vai para um profissional. Então, eu acho que falta esse tato que tu acabaste de falar, que eu acho que isso é o essencial para todo grupo de pesquisa, para todo professor universitário, é fazer essa triagem. É dizer, o aluno vai para a área acadêmica, o aluno não vai, ou o aluno vai para a área de extensão, mas depois ele muda o caminho, mas experimenta logo ali já que não tem uma aptidão boa. Eu acho que é isso que falta. Acho que vai tudo de uma questão de propósito, né? Cada um tem um propósito na vida. Quando você consegue alinhar seu propósito assim, profissional e o professor consegue, o teu orientador consegue te direcionar certinho para o lugar que tu quer. Porque tem gente que assim, eu quero trabalhar com um indivíduo, com paciente de cirurgia bariátrica. Eu não queria quando eu entrei no HC. Só que quando eu cheguei lá, era muito gratificante você ver um cara que tinha 240 quilos, que não conseguia andar, depois, sei lá, 3 meses fazendo exercício quase todo dia, conseguir fazer atividade básica do dia a dia, de ir pro banheiro sozinho, de andar, que é uma coisa que pra gente é extremamente normal. Então, pra mim, assim, a parte de bariátrica foi muito gratificante, porque é um propósito que eu tenho na minha vida, sabe? Eu gosto de ajudar, contribuir com as pessoas, de forma positiva, de alguma forma, assim. Isso quando eu era humorista, eu gostava de que todo mundo desse risada, que mudava o dia. Depois, quando eu fui para essa parte de bariátrica, de melhorar a saúde das pessoas. E, assim, foi um direcionamento massa, assim. Só que eu acho que o professor, o orientador, ele tem que saber direcionar, assim. Porque direcionar cada um para onde vai, né? Saber identificar o perfil, isso é importante. Eu tenho 2 grupos de pesquisa na universidade. Eu tenho a Liga e tenho o GEAD. A Liga é a Liga Interdisciplinar de Geotecnologia Aplicada, que ela é multidisciplinar, inclusive tem alunos da saúde coletiva que estão muito bem trabalhando hoje com geoprocessamento. Entendeu? Lá em Caruaru tem um colega nosso, um aluno nosso, que é formado em saúde coletiva, e quando ele mostrou o potencial do geoprocessamento para a prefeitura abraçou. Entendeu? Mas o que eu procuro ver antes no aluno, quando ele entra no grupo, é o perfil dele. Entendeu? Você tem um perfil mais centrado para o acadêmico, você é academicista, ou você é aquele cara que tem um viés empreendedor? A mesma coisa no GEAD, tá? Que é o grupo de estudos de análise de dados espaciais, que foi recentemente fundado. Então, nesses 2 grupos, existem pessoas de vários cursos, multidisciplinar, tá certo? E cada um com um perfil, cada um com um objetivo. Só que aí o que é que eu faço? Eu dou um experimento, eu faço eles experimentarem os 2 lados da moeda. E aí ocorre isso, de você chegar muitas vezes com a mentalidade para uma coisa, não, eu quero um perfil acadêmico, e mudar para um profissional, ou vice-versa. Acontece, tá certo? Por quê? Porque você, como professor, você tem que dar essa oportunidade da experimentação. Eu, na minha graduação, se eu tivesse isso, eu teria feito uma graduação melhor do que eu fiz. Por quê? Porque a maior parte dos professores, dos orientadores, já chega para o aluno com um pacotinho pronto. Ó, quer trabalhar comigo? Eu trabalho com isso. Você vai desenvolver, eu vou tirar um pedacinho, que é o que a gente chama de pesquisa salame, né? O cara pega, fatia um pedaço e dá para cada um, ó, desenvolve isso, desenvolve isso, desenvolve isso, depois
junta tudo. Não. Eu falo para eles, eu trabalho com isso. Mas qual é a tua ideia? O que tu pretende aqui? E aí surge um monte de coisa. Acho que essa Entendeu? mente aberta Tem é o que falta também. Tem aluno que chega e diz, professor, vamos montar uma empresa júnior? Não, professor, vamos montar um grupo de pesquisa, vamos chamar fulano. Então, sempre aberto a ouvir primeiro eles. Se caso eles disserem assim, professor, não, eu não tenho ideia, eu quero uma sugestão sua. Aí sim. Aí eu entro e digo, ó, eu trabalho com isso, eu tenho isso aqui. Mas antes eu procuro ouvir o aluno e muitos deles hoje desenvolvem a ideia que eles trouxeram. Entendeu? Porque aí eu dou o suporte. Eu digo, não, isso aqui dá para desenvolver e vamos desenvolver dessa forma. Monteiro, dá pra fazer clones teus e botar vários professores em várias áreas, assim, todos os professores, Monteiros. Eu acho que só um já basta porque é muito chato. É muito chato. Acho que todos os professores universitários devem assistir esse episódio do Pesando para aprender um pouco com o Monteiro. O orientador vai ficar com ciúme. O orientador é ciumento. Inclusive, eu acabei de receber aqui uns dados da produção que na frente do estúdio aqui tem milhões e milhões de pessoas que souberam que o Monteiro tá aqui e vieram pedir autógrafo. Então a gente vai dar uma paradinha aqui só para Monteiro poder dar um autógrafo para cada um. Monteiro, para dar seguimento, eu acho que é o que todo mundo tá querendo saber. Depois de você fazer essa graduação nova aí, descobrir novas metodologias de ensino, o que é que tu viu de diferente que tu agregou no teu trabalho depois? Vamos lá, muito bem. Você quer o resultado do meu A gente laboratório, quer né? isso. Do meu experimento. Todo mundo tá até A gente agora quer aprender, a gente quer aprender com você, mano. Bom, primeira lição, primeira conclusão do experimento, né, do laboratório como aluno no período de 2016 até 2020. Eu concluí bem antes da minha turma, adiantei bastante cadeiras. Humildade como professor. Antigamente nas universidades tinha um tablado em que o professor ficava em cima e a cadeira dos alunos embaixo. Hoje em dia isso foi tirado e foi a melhor coisa que fizeram. A gente está no mesmo nível porque na hora que eu entro em sala de aula para ministrar uma aula, ao mesmo tempo que eu entro com o intuito de ensinar, eu tenho que entrar com a humildade de estar aberto a aprender ali, porque cada aula é um momento de aprendizagem, tanto para o aluno quanto para o professor. Então eu tenho que estar com aquela humildade que eu não sou o cara que vai entrar e vai fazer o repasse de conhecimento, não. Eu vou construir aquele conhecimento tanto para mim quanto para o aluno. Foi a primeira conclusão do meu experimento. A turma da gente ela era uma turma bem complexa, não era? Sim, era muito variada. Tinha muita gente assim já mais velho. Alguns formados, tinha né? Muitos formados, eu era formado. Hugo era formado. O Magué era formado, engenharia, tinha só nutricionista. Tinha 2 o geógrafo era o Hugo, né? Então tinham várias experiências, né? Eram cabeças diferentes, cursos diferentes. Uma turma mais madura, né? Era uma turma madura. Bem eclética a nossa turma. E tinha o pessoal que era marinheiro de primeira viagem. Entendeu? Túlio, Marcelo eram a primeira graduação deles. Era menino de 17 anos, né? Tinha até de 16, não era? A sala teve de 16 também, cara. A Isa era 16. Então, tinha de A a Z, por assim dizer, naquela turma. E a gente conseguiu fazer uma turma coesa. A nossa turma era muito boa. Cada um tinha uma vivência e contribuía de certa forma, então bem isso que tu falou, que o professor estava lá e a gente acabava contribuindo com as vivências da gente, tu com o teu nível. Falando de humildade, Monteiro, durante o curso da educação física teve alguma situação de algum professor querendo se exaltar, assim, dizer, eu sou mestre, eu sou doutor, calha a boca, não sei o que, tu lá, tá certo? Conte aí, depois eu vou contar uma cena aí. Eu não sei se o Diniz lembra de algum episódio desse aí. Não. Professor, eu não lembro não. Mas quando a gente entrou em educação física, tinha uns tabacudos que gostam. Ei, calouro! Que gosta de humilhar a galera do primeiro período. A galera foi humilhar, acho que o Monteiro, pô. Os tabacudos. Ei, calouro! Aí eu tenho doutorado.
Eu não sei se ele falou isso assim, não, mas assim, era Acho um que ele pegava negócio... assim, ô filhinho, você sabe quem eu sou? Aí ele era assim, não vou nem contar. Porque eu também não aceitava, não, velho. Eu era só graduado, eu não tinha Eu, nem não sei, eu doutorado, acho que eu era esse só episódio Eu não quem graduado. falou sofri foi a isso, não. Fernanda, não foi? A Fernanda falou assim, ele tem doutorado. Aí o cara deu uma recuada assim, aí eu... Deixa eu ficar na minha. Eu não sofri isso não, porque eu também já andava com todo mundo lá, já conheci o pessoal, de vez em quando eu já ia frequentar e tal, e o pessoal já nem ligava pra mim. Pois é. Mas assim, a gente sofreu até recente, que um dos projetos da gente era fazer entrevista com o pessoal. Então, a gente ia lá falar com os alunos, só que tinha aluno que já, eu faço pibique, que não sei o que, né? E tinha aluno que não conhecia a gente, e a gente é novo, né? E principalmente eu, novo, bonito, enfim. Aí o pessoal, esses meninos são Estragadinho, né? calouros, tá querendo entrevistar a gente pra gente falar de exercício, não sei o que. Teve gente até que fez, oxi, vou não falar com o aluno, não sei o que, senão tinha gente que conheceu a gente, mas achou que a gente ainda tava estudando na graduação, né? Oxi, vou não com o Dino, que Dino é quem já tá lá no curso atrasado, né? Aí o pessoal, vou não sei o que. Aí o pessoal, menino, eles estão no doutorado. A gente no mestrado, menino, eles estão no doutorado. Aí, eu vou. Aí ia falar com a gente. Eu faço, cara, tem por que isso não? É. No meu início de carreira aconteceu isso. Eu comecei a dar aula, eu tinha 24 anos na Rural. E... A idade de muitas mudanças, né? E eu sentava... Eu dava aula, Eu sentava sentava com 24 anos. no birô da sala. Eu corrigia a prova com os alunos assim do meu lado, eu de bermuda, camisa e boné, dava aula assim. Aí eu me lembro que eu estava dando aula para engenharia de pesca, corrigindo prova, sentado no birô, e aí uma moça chegou e gritou lá na porta, desça da mesa, seu moleque! Aí eu parei, a turma toda olhou assim. A turma não, ela não vai fazer isso. Assim, bom dia, minha senhora. Aí ela, bom dia, mas eu já mandei você descer dessa mesa, porque se essa mesa quebrar, sou eu que vou pagar. Aí eu disse... Isso na Rural? Na Rural. Bichinha. Aí eu disse, bom dia, minha senhora, eu sou o professor. E se eu quebrar essa mesa, eu tenho dinheiro para pagar. E não é do seu bolso que sai não, minha filha. Foi a única situação assim que eu lembro que foi mais pesada em relação, porque eu era novo. Muitos dos meus alunos eram muito mais velhos que eu. Entendeu? E aí eu tive que usar da chancela de dizer, porque eu não gosto, eu tive que usar e dizer, eu sou o professor. Entendeu? Mas dentro de sala de aula eu digo, não me chamem de professor só do muro da Rural para dentro, do muro da Rural para fora, eu sou somente Monteiro, somente Nil, como queiram me chamar. Se me verem lá nas ladeiras de Olinda, chega, me cumprimenta, mas se me chamar de professor, eu viro... Eu conheço muito professor que gosta de humilhar, assim, fazer isso. Quando eu fiz química, eu me formei em química primeiro, teve professor de querer me humilhar, porque ele ensinava uma disciplina um pouco complicada e que os alunos às vezes não entendiam. Só que eu já tinha o tato de ensinar. Então, às vezes, eu estudando por fora, eu aprendia e ensinava os alunos e ele ficava com raiva. Tinha prova de eu acertar as 4 questões, os cálculos lá, e ele me dá 0, porque ele disse que eu não expliquei o porquê de eu usar cada fórmula, mas tinha lá as fórmulas tudo bonitinho. E ele humilhava na sala. E assim, em educação física, eu vou tentar me ater a não falar nomes, nem especificar muita coisa para não receber um processo depois. Mas a gente sabe que os processos seletivos de professor antigamente também não pedia doutorado, por exemplo, nem mestrado. Então, Eita, já tem sei professores... quem é. Não, tem vários. Não só em educação física, eu conheço de nutrição também, de fisioterapia e de enfermagem. Então, tem professores que só têm mestrado, tem professores que só são especialistas, tem professores que nem da área são... Então, assim, eu vivi diversas situações em que o aluno fazia, professora, tal coisa pode ser aplicado em tal público. Não pode. Cale sua boca. O professor sou eu. No dia que você terminar seu mestrado, seu doutorado, não sei o que, você passar na federal e virar professor, aí você fala isso dentro de sala de aula. Na minha sala é isso, acabou. E eu via muito professor falando isso, muito. Eu pagava disciplina com várias turmas, com vários cursos. Eu sempre tentei sair da minha área de conforto também. Então, eu pagava disciplinas eletivas com curso de enfermagem, com curso de medicina. Eu tentava fazer o possível. Tanto que no mestrado, quando a gente ia pagar a disciplina eletiva, eu ia botar lá exame de imagem. O pessoal fazia, não, mas isso é só para médico, radiologista, não sei o que. Cara, eu quero aprender a ver um raio-x, aprender a ver um ultrassom, a saber ler, a saber identificar. Tudo bem que eu não posso dar laudo, mas eu quero aprender. Eu ia pagando a disciplina. E eu via isso muito acontecendo. Professor de que queria ditar o que era o certo na sala. A gente podia chegar com os artigos, professor, mas aqui, ó, cala a boca.
rasgava o artigo. Não aconteceu de rasgar, né, mas... Cara, não tem necessidade disso. Mas só voltando, que eu acho que eu te interrompi há um tempinho aí, que tu tava falando o que tu aprendeu. Das conclusões. Tu falasse a primeira... Não, a segunda foi ouça sempre o seu aluno. Isso eu aprendi muito lá com vocês, lá na educação física. Por exemplo, o professor perguntar, querem trabalho ou querem prova, por exemplo. E aí eu ficava ali na minha calado. E aí a galera, trabalho. Aí depois eu ia com os colegas e perguntava, por que tu queria trabalho? Porque eu faço isso na minha turma. Eu pergunto, vocês querem trabalho ou vocês querem prova? A forma de avaliação. Tem professor não, que chega blocado, ó. Acho isso prova ideal, 1, velho. prova 2, prova 3 e final. Tem professor não, vai ter um seminário e tal, vocês querem uma atividade por fora e tal. E aí eu sempre perguntava pros colegas, por que tu escolheu? Ah, não, porque é mais fácil, não sei o que, caralho, isso é bacana. Então, isso eu trago pra mim, escute teu aluno, entendeu? Veja os anseios deles, entendeu? O que é melhor. Não escute 100% não. Tem as Tem aluno que é ressalvas, preguiçoso, tem mas a as gente consegue ressalvas. identificar às vezes. Existem as ressalvas. Tá? E foi isso que a educação física me deu. Saber identificar essas ressalvas. Você olha para o aluno e diz assim, esse aqui é padrão, esse aqui é fora da casinha. Entendeu? Então você consegue identificar Sim. cada um. Eu particularmente, eu sou horrível em prova de múltipla escolha. Eu perdi as contas de quantas disciplinas eu fui pra final, porque eu marcava errado, cara. Se tu fizer uma prova sobre minha vida de múltipla escolha, eu ainda vou tirar nota baixa. Então. Agora, se o professor sentasse... Tinha professor que corrigia do lado da gente. E aí fazia, pô, tu errou isso. Tu sabe o que é tal coisa? Eu sei, professor, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque tu não marcou. Eu sou horrível. Aí, às vezes, eu marcava tudinho. Na hora que eu entregava a prova, na hora que o professor pegava a prova, eu fazia, eita, eu errei tal questão. Era tal a resposta. Eu sou horrível nisso. Então, cara, pra apresentar trabalho mesmo, eu achava perfeito. Justamente. É porque cada um tem uma forma que é avaliado melhor, né? Por exemplo, Cristiano disse que gostava de apresentar. Eu já não gostava de ver apresentação de trabalho. Túlio. Cada um... Túlio se tremia na hora de apresentar. Túlio era um colega da gente que ele se tremia muito em apresentação. Ele não dormia. Ele não comia Crise de antes da ansiedade. apresentação. Ele ficava muito nervoso, muito nervoso, muito nervoso. Então, eu acho que um professor ele tem que saber avaliar cada aluno de forma individual, né? Porque assim, na saúde, quando a gente vai tratar uma pessoa, tem um princípio da individualidade, cada pessoa é específica. Eu acho que o professor também devia ser específico na parte de avaliação também, né? Já pensasse nisso? De avaliação. Por isso que hoje você tem uma prova discursiva, uma prova objetiva e a terceira, nós temos 3 provas lá, mista. Tá certo? E a final, se você for pro final, você escolhe que tipo de prova você quer. Entendeu? Então, E até na área de licenciatura, estudando na docência, tudinho, tem os métodos de avaliação na avaliação. Licenciatura não é um curso. É um pseudo... Esse cara, ele tenta me atacar de todo jeito, Monteiro. é porque ele é bacharel, né? Eu sou licenciado, mas a gente já teve várias conversas aqui no podcast e a gente já comprovou, né, que a licenciatura é extremamente importante. A gente tinha até falado com o último convidado que o que estimula o pessoal a ter uma visão diferente da educação física é justamente o professor de educação física, porque a pessoa cresce com aquela mentalidade. O meu professor não fazia nada, era só jogar bola. Aí quando o cara cresce, o cara acha que a educação física não é saúde, não é nada, só joga bola. Então, o profissional da educação física dentro da escola... Então, a culpa é deles. do bacharel. A culpa é deles. a culpa é do licenciado. A culpa é dos dois. Porque aí o pessoal também chega na academia e só vê profissional querendo treinar pra fazer estética. Então, eu acho que vai dos dois. Mas o licenciado é extremamente importante. Eu acho extremamente importante e é o mais desvalorizado também, né? É o que acontece aqui, ó. Só foi dizer que a base é formada lá embaixo, né? No a base é formada mal feita. Aí como é que vai fazer a base vezes a altura da pirâmide? E foram essas as lições, entre outras, mas as mais importantes que eu consegui trazer para minha vida hoje como professor para dentro de sala de aula. Tem um negócio que eu vi que quando você é o melhor aluno da sala, é melhor você sair daquela sala que você tem que estar rodeado de pessoas mais inteligentes. Eu não saía porque tinha Monteiro. Da minha Monteiro era um cara muito inteligente assim na sala. Era não, o cara, ele é. Isso é para me deixar rubro, né?
Rubro-negro. Não, Rubro-negro. Alvirrubro. Não, corta, produção. Bota o símbolo do esporte aqui no lado dele, produção. Eu vi a camisa do não, deixei neutro. Eu ia tirar a camisa do esporte ali agora pra botar também. Aí eu ia botar a do Santa Cruz, mas... É, cara, piorou. Você sabe que Timbu come cobra, né? Timbu come cobra? Você tá dizendo... Come... O cara começou com 24 anos na faculdade, começou a mudar muita coisa. Tá dizendo aí que já come cobra. Acho que tá se comprometendo aí. É com vocês é complicado. Ainda mais assim ao vivo. Pô, o cara, a gente tá falando aqui normal, ele tá levando por trás, velho. Nada. Sempre aqui, olho no olho. Pô, mas eu tenho muita lembrança de Monteiro, assim, na faculdade, porque Monteiro era muito simples, assim, de ajudar todo mundo que precisava de uma aula de reforço, assim, a mais. Monteiro ajudava os meninos que precisavam. Monteiro levava o pessoal para fazer trabalho na mão, assim, ó, vamos fazer trabalho, levava na mão pra Rural, pra sala dele da Rural. Sim. E ajudava todo mundo. Monteiro ajudou muita gente, assim, dentro da graduação. Isso eu identifiquei também uma diferença muito grande da minha época de graduação para atual. Trabalho. É bom, mas ele é falho, porque muitas vezes tem pessoas que fazem todo o trabalho, tem outros que não fazem. Não tem mais aquela coisa de se reunir, como reunia na minha época na biblioteca para fazer o trabalho. Hoje em dia tudo na internet, você manda a tua parte, manda a outra parte, todo mundo costura aquilo ali e entrega. Perde o sentido do vamos pesquisar, vamos ver, vamos discutir isso aqui, né? Porque era o objetivo de um trabalho feito em casa, um seminário, era juntar as pessoas para fazer isso que a gente está fazendo, discutir sobre um determinado assunto e apresentar aquele assunto. Mas desse jeito vira um trabalho individual, coletivo, que cada um faz a sua parte e depois eles juntam. Não tem um trabalho coletivo de todo mundo vai fazer junto o trabalho. Cada um faz uma parte da pizza, bota ali, aí vai fazendo... Então, uma coxa de retalho. É uma coxa de retalho. E eu sentia muita falta disso. Eu não gostava muito de me reunir online, de cada um fazer sua parte e depois juntar. Eu gostava de ir na biblioteca com a turma, vamos sentar aqui, pô, vamos combinar logo o que cada um vai fazer e vamos ver o que cada um tem de ideia pra fazer, não sei o que, pra não ficar aquele copia e cola na hora e ficar um negócio estranho. Inclusive, tinha quando eu vim morar aqui em Recife, eu vim dividir casa com vários colegas. E um dos rapazes que morava lá também, ele fazia o mesmo curso. Ele estudava na mesma sala que eu, mesma turma, então a gente gostava muito de estudar, de ficar lá combinando as coisas junto. Inclusive, aqui tem vários quadros de botar na parede e de eu ficar escrevendo. Eu gosto muito de ficar escrevendo no quadro, então a gente, de noite lá, quase todo dia, a gente sentava lá e começava. Um ficava no quadro fazendo alguma ideia, o outro ficava debatendo. Então, quando a gente ia apresentar trabalho, quando a gente ia fazer as coisas, a gente tinha uma sincronia muito boa, porque a gente gostava de ficar estudando. Sim. Até para fazer prova, tudo. A gente ficava estudando, um ficava fazendo pergunta pro outro. E aí, quando um errava, o outro explicava, a gente aprendia muito mais. E a turma ficava, vocês moram juntos, não sei o que, vocês são sincronizados. Mas porque a gente gostava de estar estudando junto. Estudar junto. E eu acho que isso é muito legal, pô. A pessoa aprende muito mais. Era um dos melhores momentos nossos, era na biblioteca. Pra estudar pra prova. Às vezes o pessoal tá onde? Tá todo mundo na biblioteca. A gente pegava aquelas salinhas lá, reservadas, né? Sim. Ficava lá. Aí, o que tu acha que vai cair isso aqui? Não, então vamos ver isso. Era muito bom. Porque ali a gente construía conhecimento mesmo. Sim. Era muito bom. E você aprende muito mais quando você lê, quando você fala, quando você estuda para ensinar também, que é para você explicar alguma coisa que algum dos seus colegas pode não entender. Então você aprende muito mais do que você só ficar em casa lendo. Digitou lá, envia o trabalho, já era. Pô. Eu ainda sou do tempo do escrever ainda. Eu gosto. Inclusive o pessoal até estranha às vezes quando eu vou, por exemplo, estar escrevendo TCC, dissertação. Aí eu tava lá no caderno, ficava lendo os artigos. Pessoal, por que tu não escreve logo no computador? Eu gosto de escrever tudo que eu tenho de ideia. Aí depois, no outro dia, eu pego, vou ler pra passar pro computador, porque aí já passa diferente também. Eu sou muito disso. Eu ainda sou assim. É um pouquinho mais de trabalho, mas sai uma coisa bem melhor. E ainda sai com erro, ainda sai com coisa que dá pra melhorar, mas mesmo assim eu gosto de escrever no caderno. No outro dia eu passo pro computador. Uma semana depois eu vou lá ler, já mudo também alguma coisa no computador e aí vai saindo um trabalho melhor. Eu gosto de fazer isso.
Eu Cada um tem tive. um processo, né? Tem gente Eu que escreve tenho, direto. peguei isso dos meus orientadores. Eu tive, na verdade, 2 orientadores que eu posso dizer que realmente podem ser chamados de orientadores. Meu orientador de mestrado, professor Fernando Cartacho, minha orientadora de doutorado, professora Tereza Pissarra, realmente foram as pessoas que me orientaram, me ensinaram a escrever cientificamente falando. E eu peguei algumas coisas que hoje eu uso como professor. Por exemplo, eu ensino você a escrever, a fazer um fichamento, alguma coisa, e peço para você fazer. Faça uma atividade como aluno. Você faz aquilo e me entrega impresso de uma cor, ou escrito de uma cor. Aí eu vou lá e vou corrigir de uma cor diferente. Aí eu te entrego, vai, corrige. Entendeu? Quando voltar, aquilo já vem de outra cor e eu vou corrigir outra cor. Se tiver coisas que eu corrigi que você não corrigiu, eu pedi para você fazer, você não fez, pedi para corrigir, não corrigiu, eu vou dizer, pega o bloco de tal cor que tá lá, eu pedi para você corrigir, entendeu? E aí em cima daquilo é que você vai montando toda uma estrutura de orientação, que você senta com o aluno e diz, ó, você escreveu nessa cor aqui, você escreveu disso, assim, assim, assim. Então se você escrever dessa forma aqui, o que você está querendo dizer? Então eu tive orientadores que me ensinaram isso. Entendeu? Eles perguntavam, o que você quer dizer aqui nesse parágrafo? Ah, eu quero dizer isso, isso, isso. Então que tal se você escrever dessa forma? Não fica mais claro? Então eu tive essa orientação. Entendeu? Eu posso dizer, quanto colegas meus da mesma época pegaram e disseram, cara, tu tiveste muita sorte de ter orientadores assim, porque o meu só joga e só quer saber do produto final. Eu disse, não, eu tive pessoas que realmente sentam comigo do lado do computador e me ensinam, me orientam, de fato, e de direito. Esses podem ser chamados orientadores. E eu procuro, na medida do possível, fazer isso com os meus alunos hoje. Entendeu? Orientar mesmo, sentar. Cadê o teu computador? Abre teu computador aqui. Vamos ver o que você fez. Ah, tu fez isso. O que é que tu quer dizer com isso? Isso. E se você mudar essa vírgula, se você mudar esse parágrafo, sobe para cá, a gente realmente acaba orientando. Mais do que só pedir o produto final, corrigir e devolver para o aluno. Então, é outra história. Monteiro tem que ser estudado, reproduzido. Não. Iremos, pesando no assunto, irá lançar um treinamento aí para professores universitários, Pai Monteiro. Estamos Então, juntos. vamos lá, cada um aí, ó. Tem muito professor bosta, né, Monteiro? Eu não diria nesse sentido, Palavra mas forte, Eu né? falo. Considerando, Aquela fezes Bosta mexida assim, ó. considerando que existem pessoas que não deveriam ser professores. Entendeu? Com Existem certeza. pessoas que não deveriam ser professores. Já vem uma lista na minha cabeça aqui. Porque acabam manchando A área da educação, a área que ele tá ensinando. Tu não acha que professor. a estrutura do professor universitário de ter estabilidade, blá blá blá. Quando tu vai ter um professor, tu tem que ser muito mais rigoroso na parte de contratação e demissão do que qualquer outra área, porque o professor, ele vai formar toda uma leva de profissionais que vão atuar. E quando você dá essa questão do sistema público de estabilidade, que entra o cara, entra e não sai mais por nada nesse mundo, aquele professor sai dali. Assim, o sistema de seleção ele já é acirrado, tá? Por exemplo, uma vaga, o último concurso que teve, que eu vi, era uma vaga para 40. Então a concorrência é alta. E ele não é só uma fase, ele tem a fase escrita, a prova escrita que é eliminatória, a prova didática que é eliminatória, a prova curricular que é eliminatória e a parte de plano de ensino, pesquisa e extensão. As duas últimas são classificatórias. Então já é um processo bem acirrado, tá? Bem difícil de fazer. Quanto à questão da estabilidade, todo servidor público tem essa estabilidade, por exemplo, já diferente da iniciativa privada que não tem, né? E corre o risco de bons professores, como eu tenho visto na iniciativa privada, serem colocados para fora por causa que um aluno não gostou.
de uma Isso é ridículo. determinada aula, aí foi lá, reclamou, e o professor bom, o professor excelente, foi posto para fora. Isso é ridículo. Isso ocorre muito na iniciativa privada, a gente sabe disso. Entendeu? Já na pública, não é que a gente não pode ser demitido, é que o processo de demissão, ele é mais difícil da mesma forma como é difícil o processo de admissão. Você tem que ter uma justa causa, entendeu? Todo funcionário público ele tem que ter uma justa causa para ele sair. Mas faltar poderia ser uma justa causa, né? Eu acho que o processo sem justificativa Eu acho que plausível, sim. o processo de controle durante isso que deixa muito a desejar, porque eu vejo que o processo de seleção ele é muito difícil, entra profissionais de qualidade, sim, mas que depois que passa o período probatório, o profissional ele liga o Se foda-se, acomoda. não tá nem aí pra disciplina, ou quer só fazer pesquisa e tá cagando pra disciplina, deixa o monitor lá tomando conta. Mas ou... é isso que aí eu E aí? volto, Cris, para a questão do que nós falamos ainda há pouco do ser pesquisador, né? Do desenvolver pesquisa, vocação. Professor também é vocação. Vocação. Então não adianta eu pegar e dizer assim, o professor ganha bem, o professor do ensino público superior, ele ganha bem, eu vou fazer isso só para ganhar bem e dane-se o resto do aluno, o alunado, o ensino. Gostar, cara. Eu tenho que gostar, eu tenho que pegar e me dedicar. E quando eu entro para ser professor na universidade pública, a gente não tem uma divisão entre ensino, pesquisa e extensão. Eu não entro como pesquisador. Se eu quero entrar para pesquisador, por exemplo, na área de agrárias, eu faço um concurso para a Embrapa. Lá não. Eu entro para desenvolver os três pilares. Ensino, pesquisa e extensão. Então eu sou professor, eu sou extensionista e eu sou pesquisador. Então eu tenho que abraçar isso. E quando eu entrego o meu relatório, meu hit pitch lá, que são os relatórios e os planos de trabalho, eu tenho que contemplar essas três áreas. Certo? Então é questão de vocação para a gente estar dentro da universidade. Posso ser demitido? Posso. Entendeu? Já vi casos em que foi até as últimas consequências a demissão. Mas é mais difícil também, da mesma forma que é mais difícil admitir um professor. A peneira é mais fina. Até a gente na graduação, a gente já viu tanto caso de professor que faz umas coisas assim de absurdo. De absurdo, assim, de ser racista com aluno e... se você for ver, tem professor aí do curso da gente que tem tanto processo administrativo e que é tudo arquivado, tudo que não dá em nada, e quem se lasca é o aluno, cara. A gente vê muito ainda esses casos assim, mas como eu digo, não é que não existe, existe, sim, mas tem todo o processo até chegar lá que é diferente. Eu acho que isso aí vai de acordo com o profissional mesmo. Eu acho assim, tem até um professor que foi um orientador no TCC, que se você falar para qualquer aluno que passou por ele, todo mundo vai dizer a mesma coisa. O amor e o carinho que ele tem por ser professor e por ensinar uma disciplina que ele ama, que é Henrique, que ele dá aula de capoeira, e bicho, ele faz aquilo com amor tão grande, todo período com a disciplina. Parece que só aumenta o carinho que ele tenta trabalhar com aquela disciplina e de fazer aquela disciplina ser o melhor e de chamar algum professor incrível que está em outro lugar para vir aqui para mostrar uma coisa nova e dele de ensinar também. Ele tem um carinho enorme por aquilo e ele traz aquilo também para extensão, para fazer projetos, capoeira, tudinho. Cara, é lindo. Eu acho que se todo professor tivesse esse mesmo carinho e afinco pelas suas disciplinas, como ele tem, eu acho que a formação seria muito diferente, com muito mais qualidade. Porque capoeira também é uma disciplina bem... Ele quer levar uma rasteira aqui. Né? E assim, eu tô brincando. O que eu sinto hoje, também eu falo para os meus alunos, é a questão do amor, tanto quanto o professor para com o aluno, quanto do aluno para com o professor. Parece que a gente ainda constrói um muro muito grande entre esses dois personagens, que impede essa relação e até o processo de ensino-aprendizagem é dificultado, certo? Então, se você gosta dos alunos e gosta daquilo que você faz, com certeza a aula vai fluir, o assunto vai fluir mais tranquilo.
Com certeza. E aí falta essa questão do brasileiro, vou colocar o brasileiro, que nós somos brasileiros, olharem os professores com mais carinho, com mais afeto, com mais educação. Tem um ditado que diz, né, que o imperador japonês só se curva para o professor. E não é a questão do curvar em sentido de se humilhar e tal. É o respeito. É o respeito. Que aluno é foda. É o carinho. E muitas vezes tem aluno que diz assim, eu gosto, deixa de dizer para os colegas, eu gosto desse professor porque tem medo de ser taxado de puxa-saco, tem medo de ser taxado de qualquer outra coisa, entendeu? Deixa de demonstrar aquele afeto, aquele carinho. Eu falo de todos os meus professores que eu gosto, sem medo nenhum. Pode falar aí que eu sou puxa-saco, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu acho que o que é de César tem que ser dado a César. Sério que tu tem um caso com teu orientador, Cristiano. Tem um rumor. Porque o pessoal também tem uma relação muito com o professor, de o professor, eu não vou falar direito com ele porque ele é meu professor, não sei o quê. Então e a relação a relação que a gente tem com o orientador da gente. Tem uma relação muito até puxar saco e tal. A gente faz os projetos da gente, a gente entrega no prazo, a gente faz tudo direitinho, mas a gente também vai pra academia com o orientador da gente, a gente combina de ir pra praia, a gente brinca, a gente tira onda. Ele é o nosso pai dentro da universidade, ele é amigo. Era aí que ia chegar. O meu de mestrado, eu frequento a casa dele, conheço os filhos dele, inclusive um dos filhos dele é formado em educação física também, Felipe, excelente profissional. Conheço a esposa, sou de saltar de paraquedas com ele, entendeu? Minha professora, orientadora de doutorado, sou padrinho de crisma da filha dela, para você ver o grau de amizade que formou, entendeu? Frequenta a casa dela uma vez por ano, ela vem em casa também, uma vez por ano, às vezes, até mais. E hoje eu faço isso com os meus orientandos. Meus orientandos, sexta-feira passada, estavam em casa, entendeu? Jogando jogo de tabuleiro. Das 10 da noite até meio-dia do outro dia. Hora, tem foto tudo. Por quê? Porque a gente mantém uma relação profissional, mas tem uma relação de amizade, de respeito. Que não é porque eu levo eles para minha casa, com o meu convívio, não é porque eu saio com eles para ir, por exemplo, para um bar da curva ali beber uma cerveja, que eu perco o respeito ou que eles perdem o respeito por mim. Não, pelo contrário. Existe um respeito até maior. Sim. Entendeu? E é isso que eu acho que falta, tanto da parte de professores quanto alunos. É construir esse convívio para que dentro de sala de aula também flua melhor, com mais tranquilidade, o processo de ensino-aprendizagem. Eu particularmente não tenho medo de chegar para um professor, de brincar, de dizer, vamos ali, vamos fazer isso, não sei o quê. Para mim é bem natural e eu acho que deveria ser assim. Eu acho que até os alunos teriam menos medo de uma disciplina para estudar e de chegar a pessoa, não sei isso, não sei aquilo. Professor, o senhor falou um negócio lá que eu não entendi. Tem gente abertura, que tem medo de falar até isso, né? Professor, não pergunta. Então acho que é isso também, essa aproximação com a gente não tem nem medo de brincar com o professor, tanto que a gente tem um quadro bem interessante para fazer agora. Tem um quadro que a gente faz com todos os convidados, que assim, a gente acaba brincando muito, né, ao longo da entrevista, então a gente sempre deixa no final fazer um quadro um pouco mais sério. Então é um quadro que a gente faz algumas perguntas que não é tentando te obrigar, mas você tem que responder. Tá? São perguntas de altíssimo nível. A gente não tem um nome oficial, então depois... Eu falei pro Diniz que eu ia me preparar e passar o roteiro. Se não, ia fazer mas é bem tranquilo, O seu nível de conhecimento vai dar pra responder tranquilo. Assim, o nome é Cala a Boca Já Morreu, a gente agora vai pesar no seu. Olha, tá sendo ao vivo isso aí, viu, turma? Não foi nada preparado, não. Eu pedi pra preparar, mas não. Mas vamos lá, eu só tenho uma pergunta que falei no final, eu vou deixar a Felipe eu tenho algumas. Dissertar aí. Complete o evangelho de Malaquias, Monteiro. João, beije minha mão. José, beije meu pé. Jacinto. Eu beijo a sua também. Monteiro, você tem uma das melhores oratórias que eu já vi. Professor Monteiro, onde você aprendeu a usar a língua? Com o Diniz. Se comprometeu. Deixa eu ver outra. Quer fazer a tua, Cris? Enquanto eu vejo aqui. Eu quero deixar a minha pro final, pra encerrar.
Um bom professor sempre dá boas explicações. Quando o aluno está com dúvidas e pede explicação, você dá sorrindo? É melhor calado. Muitos professores da rural costumam cultivar hortas naquela região ali, né? Eu posso plantar mandioca no seu quintal? Eu prefiro alface. O cara é um gênio e tá se esquivando Não de é? todas, cara. Pode ir agora. Monteiro, tu em duas situações. Tu só pode ganhar a vida como professor. Se tu não for professor, tu vai morar debaixo de uma ponte e passar fome. Na primeira situação, tu só pode dar aula escrevendo no quadro. Tem que ser quadro de giz. E na segunda, tu só pode dar aula falando. Tu não pode usar imagem, áudio, nada. Só falando. Tu tem que escolher uma das duas situações. Agora tem um porém. Na primeira situação, que tu escreve no quadro, tu tem alergia ao giz e tu é zarolho. E na segunda situação, tu só pode dar aula falando, mas tu é gago. Qual das duas tu escolheria? Cuspe giz. Monteiro isso é aí. bom, viu? Monteiro, obrigado aí por aceitar a Aperta minha ideia mão, cara. de vir aqui conversar com dois doidos da quinta série. Juntou Mas- com mais um aqui. Virou um trio bacana. Mas queria Esse trisal agradecer, vai queria bem, agradecer. E eu acho que muitos professores universitários agora estão sentando o dedo no like aqui depois dessas dicas. Eu sei que eles vão começar a mandar um inbox aí querendo fazer esse treinamento. Daqui a pouco a gente lança. Vamos E aí, embora. Felipe, mais alguma coisa? Você que tá assistindo a gente, você tem um professor que nem Monteiro? Não Escreve tem. nos comentários. É. E é isso, obrigado, Monteiro. É isso, Eu Monteiro. tô com saudade tão grande de você. A gente fez a graduação. Uma só não, né? A gente fez a graduação junto, assim, é aquele negócio que a gente se via todo dia. E quando a gente tava terminando a graduação, teve a pandemia. Aí a gente já ficou mais distante aí nessa questão. E depois a gente ficou muito tempo sem se ver. E agora eu tô vendo esse rapaz maravilhoso aqui do meu lado, dando uma aula. E eu acho isso fantástico. Eu sinto muita saudade dele, da pessoa dele. É uma pessoa que acho que eu nunca vi ninguém falar mal de Monteiro. Tirando da careca dele. Ó, um calvo falando do outro, tá vendo, É, Monteiro? sujo falando mal. Mas é isso, você que ficou até agora, ó, eu sei que você já deu like, então compartilha aí se você gosta do seu coleguinha. Se você não gosta também, compartilha, o importante é disseminar o conteúdo. Se inscreve no canal aí, ativa todos os sininhos. E é isso, galera, valeu. Mãozinha aqui, ó, Monteiro. Pesou. 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 Valeu.